Olá, você! Estamos aqui iniciando mais um programa de coração para coração, do coração de Deus para o nosso coração e para o seu coração. E o objetivo desse programa é levar esperança e fé para você, para a sua casa e para a sua família. Então, pega a tua água, o teu café, fica bem à vontade, que nós vamos começar esse nosso bate-papo com a minha amiga Márcia Romero, que está comigo desde o início, e hoje uma convidada especial, Elaine Barbosa, que está aqui conosco, e que tem também um ministério incrível, como todas as convidadas que nós trazemos aqui também. Então, eu quero começar, como sempre, eu já começo com um versículo, né? E eu quero ler Filipenses 3, de 13 a 14, que diz: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para aqui estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, nós hoje vamos falar aqui de recomeço. E para falar de recomeço, eu escolhi esse tema para dizer assim, olha, não que a gente já alcançou todas as, vamos dizer, as estrelinhas que precisamos para recomeçar, mas uma coisa nós temos em comum aqui, porque para falar de recomeço precisamos falar de superação. E nós já superamos muitas coisas na nossa vida, né? O que é a superação? A superação é passar por um abuso e se recuperar, é bater o carro, ficar com o trauma daquela batida e voltar a dirigir, né? É ser traído e aprender a confiar novamente, é casar-se e deixar a vida de solteiro para trás, porque a gente não pode gerar os mesmos comportamentos, né? De casado ou de solteiro para o casado. É ser assaltado. No Brasil acontece muito isso, não só no Brasil. E voltar a confiar novamente em si mesmo e andar nas ruas, né? E participar da sociedade normalmente. É estar à beira de um divórcio e ver o seu casamento sendo restaurado. Bom, eu escolhi essas coisas para te dizer que recomeçar é sair além de nós mesmos, né? Porque quando a gente supera, a gente vai se reconectar novamente para recomeçar a pensar nas novas estratégias, naquilo que a gente vai criar novamente como opções para as nossas vidas. Então, eu quero abrir essa conversa aqui para a Elaine e a Márcia falar um pouquinho das experiências delas também com o recomeço. Então, Márcia, como sempre a gente faz, né, a gente dá prioridade à nossa convidada, para começar a falar. Então, fala para nós aí. Elaine, ela tem um projeto que é Mulheres em Deus, e ela hoje está no Brasil, mas já viveu aqui nos Estados Unidos 5 anos, né, Elaine? E tem 3 anos e meio que ela voltou para o Brasil. Então, ela tem aprendido a recomeçar. Recomeçou quando chegou aqui, como eu e a Márcia também, e teve um novo recomeço quando ela voltou para o Brasil. E graças à internet nos conectamos novamente. Ela é esposa de um amigo e uma pessoa que me ajudou muito no início da minha carreira. Então, ela tem 3 filhos, o Davi, o Jonathan e a Esther, e ela é casada com o Alexandre Barbosa, e eles também são pessoas fluentes no idioma, no inglês, ajudam pessoas também aqui, participaram de igrejas americanas aqui também, e também aí no Brasil eles continuam fazendo o chamado de Deus na vida deles, né, cumprindo a missão deles. Então, Elaine, fala um pouquinho e depois também explica sobre esse projeto para as meninas aí que quiserem participar também com você, tá bom? Tá bom. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite, né, Josi? A internet, ela nos proporciona estarmos conectados com pessoas que passaram pelas nossas vidas e hoje estão distantes, e eu te agradeço muito, é uma honra estar aqui, uma honra poder conhecer a Márcia também, e falar sobre esse assunto que quando você apresentou o assunto para mim, eu falei, já entendi, né? Vamos falar sobre recomeços, é algo que eu tenho vivido muito na minha vida, e poder contar um pouquinho daquilo que Deus tem feito e aquilo que Deus tem me ensinado, né, para poder ajudar outras pessoas é realmente um privilégio. Falando um pouquinho sobre o Mulheres em Deus, hoje eu estou à frente do ministério que começou em 2017, e o desejo do nosso coração é conectar mulheres
de todas as nações, né? Onde a nossa voz puder chegar, onde houver uma mulher que tem sede, que tem desejo de crescer no Senhor, nós queremos conectar essas mulheres e uma rede de relacionamentos onde umas podem ajudar as outras dentro da sua área de influência, né? Seja você uma médica, uma dentista, uma dona de casa, uma psicóloga, uma advogada, como eu posso inspirar e abençoar outras mulheres, né? Então, Mulheres em Deus nasceu com esse objetivo, né, de conectar mulheres. E posso entrar no nosso assunto, recomeço Sim, por já? favor. É muito interessante pensar sobre o recomeço, porque a nossa vida, né, ela é feita de recomeços todos os dias, né? Todos os dias Deus troca os luminares, então a lua é trocada pelo sol e o sol é trocado pela lua e um novo ciclo da vida começa, né? Semana passada eu estava pensando sobre isso, né? Uma das noites eu tive uma enxaqueca muito, muito forte. E a minha dor ela era tão forte a ponto de eu pensar em ir para o hospital. Eu falei, gente, eu vou tomar esse remédio aqui e se não melhorar, eu vou correr para o hospital. E ali tomei a medicação e passou um pouquinho de tempo, aquela dor foi diminuindo. E eu adormeci, com aquela dor forte mesmo, porque eu estava muito cansada. Quando acordou no outro dia, eu abri os meus olhos, eu falei, gente, cadê a dor de cabeça? A dor de cabeça passou, todo aquele sofrimento, toda aquela dor que eu estava sentindo ontem, assim, com uma noite de sono, com um trocar do dia, como a palavra do Senhor diz, as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, aquela dor passou. Né? Então, tudo que a gente vive na nossa vida é passageiro. Nenhuma dor é eterna, né? Nada do que a gente possa viver não tem o poder de recomeçar. O nosso Deus, ele diz que todas as coisas são possíveis a ele, né? Então, é possível o recomeço, é possível viver uma nova história, é possível deixar as dores para trás, é possível virar a página da sua vida e começar a escrever uma nova história. Eu tenho 2 exemplos de recomeços, muitos exemplos de recomeço, mas tenho esses 2 que foram, assim, os mais intensos nos últimos anos, que foi a minha ida para os Estados Unidos e depois a minha volta para o Brasil depois de 5 anos. É interessante que conforme você vai passando processos na sua vida, Deus ele vai te forjando e te ensinando. É como uma escada, né? A nossa vida e as experiências que a gente tem é como uma escada que a gente vai subindo e tudo aquilo que a gente passa, se você souber absorver, se você entender o que Deus está fazendo na sua vida, aquilo que poderia ser para o seu mal, você percebe, é para o meu bem, é para o meu crescimento, é para o propósito do Senhor, né? Então, o meu primeiro recomeço foi o choque, né? Quando a gente sai do Brasil e a gente chega num outro país, numa outra cultura, o primeiro momento é aquela euforia, né? Tudo novo, expectativas, lugar novo, novas experiências, novas pessoas. E aí, depois que passa aquela animação do começo, você se depara com tantos desafios, né? A falta da família, a falta dos amigos, e uma carga emocional muito grande, né? Então, o meu primeiro desafio foi vencer as minhas emoções. Porque com 3 meses eu já falava assim, gente, eu quero voltar para o Brasil. Mas e todas as palavras que Deus tinha me dado, todas as promessas, todos os sonhos, tudo aquilo que eu tinha deixado para trás. Se eu pegasse um avião e voltasse para cá, as coisas já não iam mais ser iguais, né? Eu já tinha vendido a minha casa, nós já tínhamos feito a transição ministerial. Então, assim, não dá para voltar para a vida anterior, mesmo que você queira. Então, o primeiro desafio do recomeço ali foi vencer as minhas emoções e colocar
o propósito do Senhor e a palavra que ele tinha liberado na frente de tudo isso. E aí é um processo, né? Nada acontece de um dia para o outro, mas eu decidi no meu coração que eu iria viver aquele recomeço e que mesmo que fosse um lugar desconhecido, eu iria confiar em Deus. Eu acho que quando a gente fala de recomeço, a gente tem que falar de confiança, né? Seja a situação que for, nós precisamos confiar em Deus. E a confiança, ela nos faz permanecer, né? Permanecer sobre uma palavra que foi liberada, mesmo que as suas emoções elas não acompanhem, né? Então foi um processo que me fortaleceu, né? Me levou para mais perto do Senhor, me abriu a oportunidade de viver muitas coisas, né? Que eu ainda não havia vivido e me fortaleceu para o segundo recomeço, porque quando nós tivemos que voltar para o Brasil, as experiências do primeiro recomeço me fortaleceram para esse segundo recomeço. Então, algumas coisas que eu nunca tinha vivido, poxa, já sei como é, né? Me lembro disso, já passei por essa prova, né? Deus está me, me dando o mesmo teste, e aquilo que antes eu não era provada, que eu não sabia, hoje, pelas experiências do passado, eu posso vencer, né? Se eu venci, eu vou vencer novamente. E a experiência do recomeço, eu creio que muitas pessoas, elas ficam sempre com medo do recomeço por conta do lugar desconhecido, né? Quando você recomeça, você não sabe o que está lá do outro lado. E a nossa vida ela é feita de ciclos e estações. Quando eu estou no inverno aqui, né? Tá bem frio aqui hoje. A gente não vai de biquíni na praia no inverno, né? A gente tem que se adequar. E a mesma coisa são nos ciclos da nossa vida. Quando você percebe que o ciclo está mudando e que Deus está colocando diante de você um recomeço, a gente precisa se preparar e encarar e viver de acordo com aquele recomeço. E as pessoas, elas têm muito medo, né, do desconhecido, do novo, e às vezes elas querem ficar naquela estação onde está tudo confortável, onde ela tem o controle de tudo. Então, falar sobre recomeço é tão complexo, né, porque você fala de medo, de confiança, de tantas coisas. Mas Deus, ele está lá do outro lado te esperando, né, para escrever uma nova história, ele quer continuar, né, o propósito. E é isso que eu vejo na minha vida. Quando eu voltei para o Brasil, né, assim, aquele receio, e agora, né, o que vem pela frente? Estava vivendo algo tão bom no Senhor, um sonho que eu desejava no meu coração, e agora? Mas aquele Deus, frio na barriga, né? aquele frio na barriga, mas a confiança, né, de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e que tudo tem um propósito, é aquilo que me deu aquele gás, né, para viver as bênçãos que eu continuo vivendo, né, aqui nesse novo tempo. Sim, muito bom, muito bom. Márcia. Não precisa falar mais nada, né? A nossa amada pastora já falou tudo aí. Com certeza você é uma pastora de várias mulheres, né? Muito, muito profundo, Elaine, o que você falou e os pontos, assim, desculpa, principais, né? Primeiro, bom dia a todos. Obrigada mais uma vez por essa oportunidade, doutora Josi, e agradeço a Deus também pela oportunidade, Elaine, de conhecer você. Já fiquei empolgada de fazer parte do seu grupo também, porque eu adoro aprender, eu adoro estar no meio de mulheres, porque a gente cresce muito com a vivência, né? De muitas outras pessoas, muitas outras mulheres, mas muito bem colocado os seus pontos, Elaine, porque literalmente o que Deus permitiu você e sua família passar são recomeços, porque, como você começou dizendo no dia, hoje nós tivemos um recomeço, é um dia que recomeçou, nós acordamos, escovamos o dente, botamos a roupa, e a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o que vai vir no dia, a gente não sabe os obstáculos que a gente vai ter que superar, e pela ordem que você falou,
eu gostaria de complementar com as minhas experiências. Por exemplo, você falou que não dá para voltar atrás. Quando você veio para um outro país, você falou, e agora? Não dá mais para voltar atrás, você se desfez de tudo e você teve que confiar em Deus. Aí a gente vai lá em 1 João, porque, gente, vocês que estão nos ouvindo, Manual da Vida, Bíblia, tudo que ela viveu está na Bíblia, olha só. E eu vou trazer isso para a minha experiência. Em 1 João 9, desculpa, 1 João 1:9 fala assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando você falou que você tinha se desfeito de tudo para ir para um novo recomeço, assim é a nossa vida. Quando a gente reconhece que a gente está carregando algo que não está agradando a Deus, que a gente está tendo atitudes que não está agradando a Deus, a gente tem que ter um novo recomeço. Porém, a gente tem que se esvaziar daquilo que a gente está fazendo. Eu tive uma época que eu estava sendo intransigente, intolerante, eu não estava amando a pessoa que Deus mandou para eu amar, minha enteada. Isso já faz alguns anos, uns 15, 18 anos, e eu não estava fazendo nada certo, e eu já conhecia Jesus. E ela começou toda errada, fazendo coisas erradas, manipulando o meu casamento com o pai dela. E, ao invés de eu parar e me esvaziar dos meus pecados, que eu estava me igualando a ela, batendo boca com ela, sendo intransigente, e me esvaziar para eu viver aquele recomeço de uma vida de casada, agora com mais uma filha, que não eu gerei, mas que Deus me deu para eu cuidar. Foi um recomeço muito difícil para mim. E enquanto eu não me esvaziei, eu não me desfiz, eu não joguei fora tudo aquilo que estava me atrapalhando, o Senhor não me deu um novo recomeço feliz, tranquilo. E quando eu me desfiz de tudo isso, bem, eu tive que ir para o hospital para ele me ajudar, entrar em coma, ele me ajudar, eu tive reuniões com ele, e eu disse, provavelmente, ok, Senhor, eu vou me esvaziar e vou começar de novo. E isso, depois de 14 anos, eu me sinto uma outra pessoa, porque eu realmente confiei nele e eu entreguei para ele. Uma outra coisa que você falou também, e eu vou puxar esse gancho, quando você disse, eu comecei falando, né? O recomeço ele é imprevisível, mas ele é desconhecido. Hoje está frio, você não vai sair de biquíni para ir para a praia, né? E a gente aqui está calor, quase 40 graus, a gente não vai botar um casaco como se estivesse indo para Nova York. Então, é desconhecido e a gente tem que se preparar. Então, a gente tem que estar preparado. E o único preparo que eu digo para você que está nos assistindo e que eu uso é vestir a armadura de Deus. A armadura que nos protege, porque Deus, ele nos dá uma vestimenta nova. E com essa vestimenta, eu vou dizer para você, enquanto eu acho aqui, se a doutora Josi puder achar para mim, por favor, a vestimenta de Deus, a armadura de Deus, Efésios 6:10. Então, eu peguei o gancho da Elaine quando ela falou, eu tive que vestir, eu tenho que me preparar para o recomeço. Então, quando você se prepara para um recomeço, a única armadura, a única vestimenta que vai te levar é a armadura de Deus. Olha que lindo, a doutora Josi vai ler para a gente. O que é? Então, 6:10 diz assim, ó, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue nem carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quer que eu continue lendo até... Não, tá bom. Depois a gente fala mais. Por quê? Porque eu quero dizer que quando você está num recomeço, é aquilo que a Elaine falou. Você tem medo, você não consegue ver o que está por vir, e o medo, ele é uma porta
para que todas as coisas ruins aconteçam, porque a gente fica inseguro. E se você está inseguro, vamos dizer que você está... Os homens não vão entender, mas nós, mulheres, estamos em cima de um salto alto, Luís XV, bem fininho, a gente fica inseguro, porque qualquer esbarrão em alguém, a gente vai cair. Então, se a gente tiver um salto mais largo, mais firme, alguém esbarra na gente, a gente vai estar firme. Assim é a armadura de Deus. Quando você está com essa armadura, que é um capacete, que ele diz que é o capacete que nos guarda da salvação, protege nossos pensamentos, protege a tudo aquilo que vem na nossa cabeça, é a couraça da justiça, é como se você vestisse um casaco te protegendo da injustiça, e a justiça de Deus está ali com você. Você tem uma espada na mão, que é a palavra de Deus. Quando você sabe a palavra de Deus, quando você usa a palavra de Deus, é aquela espada que você pode lutar todo o tempo, porque você está diante de um problema, você fala, o Senhor é comigo, Ele prometeu que Ele será comigo todos os dias da minha vida. E o cinturão da verdade, tudo isso é quando você tem a verdade de Deus, quando você tem a verdade que Ele te diz que você caminha, ele é o caminho, a verdade e a vida, você não vai ter nenhum problema. E calçado nos pés do evangelho da paz, aonde você for, calçado com o sapato, que aonde você for, as pessoas vão saber que você conhece um Deus que te protege. Então, depois você lê com calma Efésios 6:10, é a armadura de Deus. No 12 fala, né, de todas as armaduras. Exato. 6, 10, 12. De 10 a 12. E, para encerrar minha fala, baseado no que a Elaine abriu sobre o recomeço, quando ela disse que a confiança em Deus traz conforto. Sabe quando está friozinho e a gente deita na nossa cama? Se você colocar um lençol, o lençol não vai te dar conforto, o frio vai passar. Mas quando você bota um edredom ou um cobertorzinho, ele é mais confortável e ele quebra o frio. Assim é quando a gente confia em Deus. Porque quando você confia em Deus, você entrega a sua vida. Você fala, Senhor, eu não sei o que está por vir, é um novo caminho, é um recomeço, eis-me aqui. Estou pronta para o Senhor. Estou com o seu cobertor me protegendo do frio. O Senhor agora me deixa dormir e quando acordar de manhã, me mostra o caminho a seguir. Então, como a Elaine falou e como está na Bíblia, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, não tenha dúvida, porque tudo que Deus trouxer a você, tudo que Ele te der, tem a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Somente confia. Então, eu só queria complementar o que a minha irmã falou ali de uma maneira super sábia, e abriu o caminho para eu terminar, para eu compartilhar com vocês. E começar em Deus é muito melhor, né, gente? É verdade. Então, hoje, vivendo essa pandemia, pós-pandemia, continua a pandemia, a gente, né, sempre está ouvindo aí as notícias que o Covid está crescendo, e quando a gente tem essa confiança, usando todos esses textos, usando a Bíblia como direcionamento para as nossas vidas, nós ficamos mais em paz, né? Vem o medo, mas a confiança em Deus, ela nos dá essa firmeza que as coisas vão ficar bem, né? Recomeçar independente do que a gente viveu no passado, a gente está dizendo assim, olha, peraí, independente do que eu passei, eu estou novamente sendo reestruturada para iniciar essa nova jornada. E segurando na mão de Deus é melhor ainda. Lamentações 3, de 21 a 26, diz assim, ó, eu quero lembrar aquilo que pode me dar esperança na vida. O grande amor de Deus nunca termina. A única razão por nós não sermos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor. Ele é inesgotável. Então, busca nele tudo que a gente quiser, né? Porque nós não somos consumidos de forma alguma quando nós estamos seguros em Deus, né? O mundo está aí, ó, para nos engolir, né? Com tantas informações, Ontem mesmo, novamente, teve um ataque, né? Aqui nos Estados Unidos, lá no Texas,
Não ouvi, não. Grupo de verão, nesses encontros de verão que fazem com as crianças, várias crianças reunidas, chegou novamente um jovem com uma arma lá, graças a Deus não aconteceu nada mais sério. Mas e essas notícias, essas coisas que estão acontecendo, é falta de Deus nas pessoas, né? É um mundo que, se a gente quer ir para um outro nível, a gente tem que buscar as coisas do alto. E os novos recomeços em Deus, eles são mais confortáveis para nós. Porque nós não é por nós que nós confiamos no outro quando nós somos decepcionados. Ou quando a gente vê esse tipo de informações. Eu tive no Brasil esses dias e eu fiquei super confortável, porque eu estava confiante em Deus, não na cidade, não nas pessoas que estavam comigo, porque eu sabia que Deus tinha um propósito para mim nesse tempo que eu vivi lá. Embora quando você liga a televisão, só passa notícia ruim, porque eu nunca vi nada acontecer de bom, né, gente? Porque tantas coisas acontecem de bom à nossa volta, mas a mídia só foca nas coisas ruins. Então, quando você vê a televisão e sai de casa, é aquela coisa que pode te amedrontar. E aí, esse medo de ir e começar esse novo, né? Essa nova jornada, esse novo projeto, todo o novo que está vindo à nossa volta, pode ser influenciado por esse pavor que é criado em nós pelas notícias que ouvimos. Então, como a Elaine falou, como a Márcia falou, quando nós estamos em Deus, quando nós confiamos em Deus, é mais fácil superar, porque para recomeçar precisa superar. E essa superação é deixar as desculpas também, né? Porque vamos dizer, eu vivi isso. Por exemplo, eu trabalho com muitas pessoas que tiveram abuso doméstico. E se elas disserem assim, eu não vou mais recomeçar um novo relacionamento ou confiar nas outras pessoas novamente, porque eu vivi essa experiência, a vida delas vão ficar paradas, não é? Então, a superação eu superei um grande desafio e agora eu estou confiante em Deus que eu posso recomeçar. Embora eu não saiba o processo, né? Como a Elaine veio, voltou, quando eu cheguei aqui também, eu não sabia como que ia ser o próximo passo, nem a Márcia, e hoje nós estamos aqui, abençoando você com esse programa, contando as nossas experiências. Muitas delas foram, no momento, a gente pensava assim, não vou dar conta, não. Espera aí, é muito para o meu caminhãozinho, é muita areia para o meu caminhãozinho, né? A gente ficava pensando assim que a gente não ia dar conta, mas nós estamos aqui para te provar que esse Deus, ele é fiel e ele guarda e ele cuida e ele Amém. Nos restaura para que a gente consiga ter novamente esses olhos olhando com esperança, gerando no nosso coração esse desejo de seguir. Seguir como eu li lá, né? Seguir para esse chamado celestial que nós temos. Porque todo recomeço, um minuto que vai começar agora, terminando esse minuto, já começa o futuro, que é o próximo minuto. Então, eu não vou trazer as dores do passado para esse segundo minuto, não. Eu vou trazer a esperança que esse minuto seguinte seja melhor do que o minuto passado foi, não é? E assim, vivendo um minuto de cada vez, uma hora de cada vez, um dia de cada vez, uma semana de cada vez, um mês de cada vez e um ano de cada vez, né? Isso, a gente tem aí 365 dias para a gente viver a cada dia um novo começo. Não é verdade? É verdade, não? Com certeza. Elaine, deixa uma dica aí, que, assim, algo que foi essencial para você, para recomeçar, para os nossos queridos que estão nos vendo aí se inspirar ainda mais com essa conversa. Eu tive que passar, Josi, por um recomeço agora na pandemia. Eu acho que todos nós, falando na área profissional, você citou aí a questão da pandemia, tivemos que passar por recomeços. Quando o meu filho nasceu há 15 anos atrás, eu parei de trabalhar, eu trabalhava numa assessoria de imprensa e eu parei de trabalhar para cuidar dos meus filhos. Como eu contei aqui no começo, eu tenho 3 filhos, né? E no começo da pandemia, eu sempre, durante esse tempo que estive em casa, sempre fiz um trabalhinho aqui, outro trabalhinho lá, mas o meu foco era o meu lar. E o meu marido foi mandado embora do trabalho no começo da pandemia, e o Senhor me falou, você vai voltar a trabalhar. Eu falei, uau, mais de 10 anos depois,
eu vou ter que recomeçar, mas como assim, Senhor, né? Num tempo de pandemia, o mercado de trabalho mudou, como que vai ser isso, né? Será que eu estou preparada? Será que o mercado está preparado? E aí eu uso essa minha experiência para deixar essa dica que eu falei aqui no começo. É confiança. Confiança de que nós temos um Deus que tem o controle das nossas vidas. E se ele falou, vai, ele já sabe o que tem lá do outro lado, né? Então, é superar desafios e correr atrás também. Nada cai de paraquedas na sua cabeça. Todo recomeço exige esforço, exige trabalho, e os frutos não virão em um dia, em 2 dias. Respeite os processos, respeite o tempo e faça o seu melhor. E nunca deixe de confiar, né, de que algo bom, porque a palavra do Senhor diz, né, Deus tem planos de paz e não de mal. Deus tem um plano maravilhoso, né, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, você que está escutando. Então, assim, permaneça, confie e trabalhe árduo, né, trabalhe forte, que com certeza você vai colher os frutos de todo esse esforço. Muito bom. E você, Márcia, uma dica que você usou e que você usa, você já deu algumas aqui, claro, mas algo assim que é essencial, que você não deixa de fazer quando você tem que recomeçar. Gente, eu vou usar, por exemplo, essa é a minha vida por causa da experiência, assim como a Elaine, como você tiveram a experiência de vocês. A minha experiência é sempre estar vazia dos sentimentos tóxicos, dos pensamentos negativos e das experiências que não deram certo. Porque a gente tem a tendência de que recomeçar, mas eu fiz assim e não deu certo, então muda. Esquece, Márcia, como você fez, ora a Deus e pergunta qual é o novo passo. E se acontece de você que está nos ouvindo, se você fica assim, mas elas falam tanto em Deus, se você ainda não teve essa oportunidade, aquela vozinha que você ouve dentro de você, essa vozinha é Deus falando contigo, porque Ele te criou, Ele te ama, você é especial para Ele, né? Porque muitas vezes, muitas pessoas... Eu já tive essa fase, que eu não conhecia esse Deus, mas eu sabia que tinha algo muito forte dentro de mim que me guiava. Até o dia que eu conheci Deus de verdade, conheci o Filho dele, que foi sacrificado por mim. Então, a minha dica para você é, se você vai recomeçar, leva uma mala de mão. Não leva aquela mala grande que você carregou no dia anterior. Cada vez que você for recomeçando, leva uma malinha menor, porque você vai ver que vai ficar mais fácil e vai ficar mais eficaz. Essa malinha menor são os sentimentos tóxicos, a falta de perdão, a negatividade, tudo aquilo que te deixa tóxico e não deixa você passar à frente. Eu tenho feito isso na minha vida e eu tenho tido resultados muito, muito, muito positivos, e a bênção de Deus sobre a minha vida. Maravilha. E eu quero dizer para você, olha, que entenda que Deus está lá no futuro. Outro dia eu coloquei essa frase nas minhas redes sociais. Então, diminui a preocupação, porque você não está no comando de tudo, né? Se você coloca Deus no controle, você pode superar melhor, não desistindo dos obstáculos que estão acontecendo na jornada. Porque um empecilho ou um obstáculo não quer dizer que você precisa parar, mas não, você pode sim desenvolver uma nova habilidade para poder seguir adiante. Então, pense, se existisse um momento perfeito, o que esse momento representaria para mim? Quando você pensa isso, você gera uma esperança e aciona os seus neurotransmissores do bem-estar, da alegria, da felicidade, e assim te dá uma nova perspectiva. É incrível como a ciência nos ensina. Então, nós temos a ciência, temos Deus que está acima de tudo e permitiu o homem criar a ciência para nos dar recursos suficientes, ferramentas suficientes, estratégias suficientes para seguir adiante. Então, estamos finalizando esse episódio aqui, dizendo para você, não desista, confie e sempre recomece.
tirando o que é ruim, o que é negativo, essas emoções tóxicas que a Márcia falou, porque você vai ter sucesso. Às vezes você já está ali, ó, chegando na curva, na esquina, e é ali que você encontra aquela satisfação de ter passado todo o percurso, mesmo que fosse com dores nesse percurso. Mas se você desistir antes de dobrar a esquina, aí você perde de receber todo esse trabalho que foi investido, né? Toda a energia que foi gasta nesse percurso. Então, para recomeçar, faça tudo isso. Veja o vídeo novamente para que você lembre e ponha em prática. Porque se você ouvir e não pôr em prática, vai ficar a mesma coisa. Você não vai ter mudança nenhuma na sua vida. E eu acredito que tem bastante dicas aqui para que você possa confiar mais nesses recomeços e fazer isso com alegria no seu coração. Mais alguma coisa, meninas? A passagem que você abriu, Filipenses 3, 13 e 14, é maravilhoso. Quem estiver assistindo, você vai ouvir no início, então eu gostaria de fechar com ele, não preciso ler, mas é Filipenses 3, 13 e 14. Ele realmente ele renova, realmente ele inspira e realmente ele fala o que Deus tem para nós. Amém. Maravilha. Elaine, mais alguma palavra? Queria finalizar aqui lembrando aquela palavra de Eclesiastes que diz que há tempo para todas as coisas, né? Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo para recomeçar. Verdade. Então, se você está vivendo um recomeço, viva a estação correta, né? Aprenda tudo aquilo que o recomeço tem para te ensinar. E sempre com muita esperança no coração, né? De que recomeços trazem muitas coisas boas para nós. Maravilha, maravilha. Gente, amei conversar com vocês mais uma vez. Obrigada. A Elaine volta com a gente em um outro episódio, então fica ligadinho aí. Eu vou colocar a descrição das redes sociais dela também no vídeo, como eu faço sempre. E busca lá também a Márcia na organização dela, que é incrível, você já conhece. Você que está chegando agora já sabe o que fazer. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, deixa o teu like, deixa os seus comentários e a gente se vê no próximo episódio. Um beijo grande e gratidão, meninas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.